Olá, a gente repete de forma institucional aqui na TV e também na Rádio Câmara que o Poder Legislativo é a caixa de ressonância, a discussão de todas as questões da cidade, sejam estruturais, sejam orgânicas, sejam de gestão e sejam também de legislação que mexem diretamente na sua vida. Nas últimas semanas, como você pode estar acompanhando, algumas dessas questões, como ocorre de tempos em tempos, estão de novo na pauta. A vereadora Thelma Gobi é uma das vereadoras que está acompanhando tanto nas comissões internas quanto nas audiências públicas, de forma detalhada, o andamento dessas propostas, para que eles, os vereadores, possam entender esses assuntos e poder discutir com o Executivo eventuais modificações. Estação de tratamento de esgotos, é que a vereadora acaba de preparar para atualizar quem está em casa quentinho. Um pedido de informação é um dos assuntos de grande porte da cidade, a maior obra em andamento das últimas décadas em volume e em tamanho do município, com todas as dificuldades já apontadas. O que a vereadora quer levantar de informações neste momento? Na verdade, você falou bem, é a maior obra que Bauru já teve e a gente tem que ressaltar que é a fundo perdido. Então é uma grande obra sem que se busque o dinheiro do contribuinte. Então isso também tem que ficar claro. Agora a gente tem que saber realmente o andamento dessa obra. Se fala que ela vai terminar em dezembro de 2018, né? Já houve uma prorrogação, nós temos 15 meses. Mas não me parece que nós vamos conseguir terminar em dezembro de 2018, haja vista o desembolso que está se fazendo para a Coengenharia. Então nós vamos pedir explicações de quanto das obras cíveis já foram feitas, quantos dos equipamentos já foram concluídos, porque a Prefeitura ela tem dito que foram já feitos 72% das obras cíveis. Eu acho difícil, pelo resíduo do que a Coengenharia tem a receber. Então é uma conta simples. Nós temos ainda a pagar aproximadamente 140 milhões. Se 50% são obras cíveis, é 70 milhões. Então não dá, tem mais de 50% do que nós estamos devendo. Então essas informações desencontradas precisam vir. O Executivo tem que deixar claro o que está acontecendo, não tem problema nenhum se não vai acabar. Mas a população e o Legislativo tem que ter claro a situação dessa obra de tamanha importância. Não só para Bauru, viu, Nelson? Para a região. Nós sabemos que o nosso esgoto cai no rio, influencia Arealva, Itapuí, porque vai o mau cheiro, contamina as águas. Essa questão da identificação que a vereadora está atualizando neste momento, ela tem, para quem não acompanha detalhadamente o contrato do dia a dia, uma questão financeira de eventual consequência imediata. O contrato, ele é feito numa modalidade, num formato que já debatemos, que quanto mais tempo demora a obra, teoricamente, financeiramente, está lá a regra, mais recurso temos que dispensar do caixa para pagar a empreiteira. Isso, porque nós temos a atualização dos juros, da correção monetária, e sem contar que equipamentos hoje no Brasil, alguns deles são dolarizados. Nós temos uma variação grande do custo dos equipamentos. Então, nós já temos um atraso. Quanto maior o atraso, maior é o custo da obra. E não é justo. Já foi feita mais de uma prorrogação. Essa obra tem que ter começo, meio e fim. Não está certo. Cada vez, aí nós precisamos de um ajuste de 20%, 25%. Quanto nós já pagamos a mais do que nós deveríamos ter pago se a obra tivesse sido concluída a tempo hábil? IPTU, outra questão financeira importante, isso que mexe com a vida de todas as pessoas. Para entender, você que ainda não sabe sobre a matéria do IPTU, ela é aquele tipo de regime tributário que você tem, eventualmente, que alterar em um ano, mas a aplicação dela, por regra do regime tributário, só se faz no ano seguinte. Portanto, por isso é que ela tem a questão da anualidade embutida no raciocínio. Dito isso, o prefeito apresentou uma proposta de identificação de imóveis de valores venais, que é uma das bases para o imposto. A vereadora, de cara, levantou uma necessidade, foi constituída uma comissão específica, temporária na casa para isso, neste momento, para verificar se esses valores estão reais. Vamos primeiro para a questão do valor venal. Qual é a impressão que a senhora tem sobre o volume do andamento dos valores de imóveis na cidade em função do atual mercado e da crise imobiliária? Na verdade, a última atualização foi feita na época do boom imobiliário. Então, algumas regiões elas são hipervalorizadas. E temos que entender o seguinte, o valor venal ele é usado para o cálculo do IPTU e para o cálculo do ITBI. Então, uma pessoa que tem um imóvel hipervalorizado, ele tem uma dupla tributação acima do que ele deveria pagar.
Então precisa mesmo fazer isso. E a outra situação é como foram feitas essas atualizações. O que se levou em conta? O que se colocou no bairro, o que não se colocou, a questão do boom imobiliário, o crescimento da cidade, ele varia. Aonde cresceu, cresceu. Pode ser que aquele lugar hipervalorizado hoje seja hipo. Onde teve infraestrutura, isso, asfalto, exatamente. guias, sarjetas, tem calçadas. Tem um ganho de mercado. Então, para fazer justiça, tem que ser realmente uma coisa correta. E o poder público ele tem uma sanha muito grande quando é para aumentar o tributo. Quando para readequação a menor, ele não gosta muito não. Então eu acho assim, essa planta genérica, como foi feita, quem foi feita, as pessoas que fizeram, tem cursos de avaliador, né? Você só usou o valor do terreno, você utilizou o tipo de construção, fica difícil. Eu posso ter uma construção extremamente sofisticada numa área de menor valor de terreno. Na mesma quadra tem muitas variações. Exatamente. Então fica fácil você fazer um cálculo de um prédio de apartamento, onde todas as construções são uniformes. Mas fica muito difícil por residência. Então nós precisamos ver para minimizar essa situação. Agora, me entristece, eu não tenho problema nenhum de falar, porque na gestão anterior eu sempre dizia, os grandes temas vêm no fim do ano, de afogadilho, e parece que é para não dar tempo dos vereadores estudarem. Isso está errado, isso está errado. É tema que reflete na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Não é justo que isso seja feito de forma rápida. Tem que aprovar, porque se não aprovar, a minha conta não é aprovada, porque se não aprovar eu não posso aplicar o reajuste no ano seguinte. Tem um ano inteiro. Sabe que isso vai ter que acontecer. Se prepara, é isso que eu falo que falta na gestão pública, é organização. E nós pagamos pela falta da organização. No caso do IPTU, tem alguns outros ingredientes que merecem ser comentados, que, lógico, vão ser objeto de análise, embora no final do ano, como a senhora comentou. Quando foi feita a última alteração, e ela é necessária que se faça exatamente em curtos espaços de tempo, exatamente para minimizar esses efeitos de ficar muito valorizado ou desvalorizado no lugar, quer dizer, praticar a injustiça tributária, foram criadas faixas de novos valores com novas alíquotas, portanto, incidindo sobre aumentos reais no IPTU na última modificação. E também foi feito um estudo antes, para relembrar aqui, que mudou-se os padrões, a senhora já comentou isso de passagem, os padrões de acabamento dos imóveis, que também incidem sobre o metro quadrado. É verdade. Agora, se a gente fosse correto, tinha que entrar de casa em casa dos bauruenses, mas não dá para fazer isso. Então você tem que ter uma estimativa, aquela região tem construção de médio padrão, aquela região tem de alto padrão, e daí você vai ter mesmo algumas distorções. Mas a gente tem que ter o menor número de distorções possíveis. E veja, a forma como foi apresentado, são 145 mil imóveis, 146 mil a prefeitura coloca aproximadamente. Sim. Desses 35 mil não sofre o aumento. Mas o aumento, você tem que tirar os 35 dos 145 mil, porque esse não vai ter. Então o impacto não é sobre um todo, é sobre um todo menos X. Se a gente for fazer a regra, é maior do que eles estão colocando. Agora, vereador, um dado econômico que a gente sempre utiliza em matéria de economia com inflação abaixo de 2 dígitos, ele é sempre lembrado, faz brutal diferença. Uma inflação de 4%, se você aumenta 10% do IPTU, significam 250% acima da inflação. Mas está se falando em aumentos acima de 25%, acima de 40%. Não é pouco. Não dá, são 10 vezes a taxa inflacionária. Aí a pessoa fala, mas aquele indivíduo pode. Será que ele pode? Nós pegamos estudos do IBGE e houve uma queda significativa. A classe média teve uma queda imensa. Então a classe B caiu para C e D. A C para D e E. Então nós tivemos uma perda significativa de poder aquisitivo. Nós tivemos uma concentração na mão de poucos, mas a grande maioria teve um decréscimo da sua situação na estratificação social. Então esse negócio, fulano pode, será que ele ainda pode? Além desses temas, vou colocar mais um aqui para o debate que foi iniciado, não tem nem o projeto ainda. O governo acaba de apresentar que ele aderiu a um convênio que ainda não é conhecido da população, porque não foi apresentado, mas ele noticiou na véspera do feriado que ele aderiu a uma espécie de convênio
de 6 cidades do país em um programa piloto para o projeto da modelagem do futuro PPP, Parceria Público-Privada do Lixo, que já debatemos aqui com o prefeito e a secretária, que seria apresentado. A senhora mostrou algumas preocupações já nesse formato inicial. Olha, eu vou dizer para você, fizeram um projeto único para reformar a sua casa e a minha casa. Só que a sua casa é diferente da minha, as suas necessidades são diferentes. As cidades podem ter o mesmo porte, mas será que elas têm a mesma situação? Bauru hoje tem coleta. Nós temos a questão praticamente só do transbordo. Cada projeto desse aí não é de graça. Parece que foi anunciado como se o governo estivesse dando. Não, a Caixa vai fazer o projeto e depois cada um vai pagar o seu projeto. 4,5 milhões Sim, quase 5 milhões. Quase 5 milhões de reais. Mas quem ganhou vai pagar o projeto. Olha, se quem ganhou vai pagar o projeto, se eu sou empresária, eu vou apresentar um projeto para a cidade, o custo do projeto vai estar na minha planilha de custo. Eu não tenho dúvida. Quem joga dinheiro pela janela. Isso, então estão achando que a Caixa Econômica Federal pirou, está rasgando dinheiro ou está fazendo favor. Não está fazendo favor. Então eu tenho as minhas críticas. Eu acho que primeiro você tem que ter, na realidade, ver o que Bauru precisa, o que nós já fazemos. Nós temos que melhorar o que nós já fazemos e depois nós temos que ver o que falta. Se falta o tratamento, se falta o transbordo, vamos ver o que a gente tem que fazer. Agora, não se contrata PPP especificando qual é a tecnologia. Primeiro você tem que ter conhecimento das tecnologias que estão aí, temos que entender que é a longo prazo, qualquer PPP é para 20 a 30 anos, não dá para buscar tecnologias já que estão aí há tanto tempo, que vão ficar ultrapassadas, para depois escolher. Quando você faz a situação, eu peço até desculpas, mas você pode levar um direcionamento de algumas situações. Aí eu quero pirólise, ou eu quero plasma. Quantas empresas trabalham com isso? Então eu acho que primeiro você tem que tomar conhecimento das tecnologias, para depois escolher, para depois fazer o chamamento. Isso é um ponto importante que você está colocando para as pessoas entenderem. O próprio prefeito acenou inicialmente, quando falou da origem das primeiras verificações visando a possível PPP do lixo, que por nós termos uma situação muito singular, que ele iria chamar um edital de chamamento, abrindo as possibilidades tecnológicas. É isso que a senhora está tentando. É isso que eu quero que faça. E não trazendo uma só possibilidade para trazer. Fechado. Exatamente, não é por aí. Há tanto tempo nós estamos esperando, pelo amor de Deus, pelo menos esse tema tem que ser aberto. Esse tema tem que ser aberto. A iluminação tem que ser aberta. Não dá mais. Ambas sem condição de custeio. Exatamente. Agora, se você vai trazer, tem que abrir, porque se depois que aquela situação direcionou, fez... Não, vamos ter calma, prefeito, calma. Calma, vamos estudar primeiro para depois fazer. Não vamos fazer e ficar estudando como consertar. Agora, dá para discutir a questão da PPP do lixo, que é uma modalidade, transferir para o setor privado, com todas as naturais observações positivas que a gestão possa defender e deve fazê-lo se assim o for. Dá para discutir o caso do lixo em Bauru separado da condição da Endurbe, já que nós temos um passivo e uma situação econômica, financeira difícil de ajuste do atual contrato, que também está em discussão? Eu acho assim, você tem que olhar com um olhar técnico, você tem que fazer as discussões com a Endurbe e sem a Endurbe, para depois fazer a escolha correta. Porque se você só fizer de uma maneira, será que esse é o correto? Né? As pessoas dizem, a doutora Thelma está querendo... Não, estou querendo nada. Mas, tecnicamente falando, com a Endurbe junto, sem a Endurbe, para depois fazer a opção, aí sim você vai ter um estudo de transparência. Se você direcionar para um lado só, você vai estar sendo tendencioso. E no nosso caso, citando a Endurbe como elemento, o prefeito foi conhecer a estrutura em Piracicaba e contou com a gente aqui na rádio e na TV Câmara sobre essa experiência. Todas as modalidades envolvem várias fases do serviço, aliás, englobando outros, como varrição, para quem colocou todo um pacote de várias frentes. Isso interfere diretamente no que nós estamos falando. Tem contratos específicos, aqui está se falando só no transporte, sem mexer na tua estrutura. É varrição, coleta, separação, reciclagem. Queima eventual, gerar energia. Exatamente. Então a gente tem que ver isso aí direitinho. Não pode eu pegar um pacote de 7 itens, sendo que eu já tenho 3 ou 4. Por que eu vou pagar nesse pacote 3 ou 4 que eu já tenho? A não ser que eu diga que os meus 3 ou 4 são deficientes, são
não atendem a nossa estrutura. Mas eu acho que tem que ver isso, não está certo. Nós observamos, olha, desculpa falar, tem o plano aí de águas. Há quanto tempo foi feito? Quanto custou isso? E o que foi feito com aquilo lá? R$1.800.000 a época. O que foi feito com aquilo lá? Está na gaveta? Está na gaveta. Então eu costumo dizer assim, isso é caro. É caro. Eu tenho uma coisa de 1.800.000 que eu não implementei nada, é caro. Eu tenho um projeto de 5 milhões, mas que está na sua plena execução e trazendo retorno, o de 5 milhões é barato. Então a gente tem que saber interpretar, né? Os números é uma questão de interpretação. Às vezes um número cheio maior, ele é de maior viabilidade para a gente, então ele é barato. E o número pequenininho, ele é só custo. Vereador, chamando a atenção por uma questão mais de cenário da nossa missão aqui pública de verificar e utilizar os representantes populares para levar isso para a população, que é o que nos importa mais aqui na essência. Embutido nas falas como da senhora, estão aqui uma preocupação ou não de discutir temas de porte, cada um a seu tempo, sem perder de vista a necessidade de fazer as ações que o governo tinha que fazer, a chamada lição de casa? Eu tenho dito de uma maneira muito importante. Olha, só para vocês terem ideia, veja o tamanho de Pederneiras. Pederneiras teve, em comparação ao caixa da prefeitura, de outubro de 2016 a outubro de 2017, uma economia de R$1 milhão. Agora, fazer a lição de casa, como o prefeito tem citado muito a questão de emendas, Boracéia trouxe 6,5 milhões de emenda, já assinadas. E o prefeito falou em economia, não teve economia. O caixa da prefeitura, em igual período, nós tivemos uma perda de 10 milhões, então nós estamos tendo perda. E qual foi a economia que nós fizemos? Qual a quantidade de emendas? A estimativa era de 60 ou pelo menos 30 milhões de emenda. Eu duvido que veio 5. Então, fica muito difícil governar em cima de emendas, eu acho inadmissível, que são coisas que podem acontecer ou não, e não fazer o dever de casa, porque todo mundo sabia que a estimativa do crescimento de receita foi de 4%, está correto. O que houve foi um gasto de 9%. Então, a receita até este momento, dos dados disponíveis, ela acabou se confirmando. O que foi planejado entrou no caixa. Isso. Agora, o que foi planejado para fazer o enxugamento não foi feito. Então, nós temos aí uma discrepância de 5 pontos percentuais. É muito dinheiro. E essas coisas têm que acontecer. E ele viveu um momento importante. Quando a coisa está ruim, você consegue tomar atitudes. Porque todo mundo compreende que a coisa está ruim e ele não tomou as atitudes. Tá? Você está fazendo uma crítica? Eu estou fazendo uma constatação que deveria ter ocorrido. E isso, para mim, foi uma falha na gestão, tá? Que pode ser corrigida, mas essa falha está aí. Vereador, então agora muito obrigado por atualizar conosco. A gente sempre reforça essa missão pública de debater e continuar acompanhando os assuntos que interessam a todos. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rádio da TV Câmara. Até o nosso próximo encontro.